Yau, ó Yau, ó Yau, ó Yausha, ó Yausha, ó Yausha, ei, aleluia! Olá, irmãos, como estão? Tudo bem? Aqui quem fala aqui é o Marco e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as festas judaicas e a sua correlação com os tempos atuais. Então, irmãos, eu gostaria de começar pela Páscoa. Páscoa, pães ázimos e primícias. E qual a sua correlação com o Mashiach e com o final dos tempos? Então, irmãos, nós podemos agora notar que, segundo alguns estudos, o dia 14 para o dia 15 de Abib é um dia muito especial. Por exemplo, se nós notarmos, segundo as escrituras, o dia 15 se remete à Páscoa, né? Então sempre era comemorado do dia 14 de Nissan às 6 horas da tarde, ao entardecer. Por quê? Porque a partir das 6 horas já é meia-noite, né? Já era meia-noite em Israel, através da cultura judaica, cultura israelita, na verdade, né? Então, irmãos, podemos analisar algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Noé entrou na arca no dia 15 de Abib. Abraão, ele nasceu no dia 15 de Abib. Isaac, ele foi levado ao monte no dia 15 de Abib, né, para ser sacrificado. Porém, o Criador providenciou um cordeiro para ser sacrificado em seu lugar. E logo depois nós podemos ver, em relação aos patriarcas, né, a José do Egito, vai passar todo um período, e chegando até os dias de Moshe, os dias de Moisés. Então, possivelmente, Moshe também, ou Masha, né, como alguns preferem chamar, também nasceu no dia 15 de Nissan. E o dia 15 de Nissan, ele marca a saída do Egito. Logo após as 10 pragas do Egito, acontece o que é chamado de Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa significa pesar, e pesar significa passar. Então, Ial, ele passou pelos filhos de Israel quando ele mandou o espírito da morte, que era para matar os primogênitos, assim fazendo justiça aos primogênitos que foram mortos na época do nascimento de Moisés. Então, ele fazendo essa justiça, ele pediu, deu uma ordenança para que eles matassem um cordeiro no dia 14 para o dia 15. E eles tinham que assar e comer toda a carne do cordeiro, né? Tinham que dividir com outras pessoas e tudo mais, mas não poderia ser lançado fora. E logo após veio os pães ázimos, o pão sem fermento, porque não deu tempo de levedar a massa. E quando o Mashiach, ele fala: acautelai-vos, pois, do fermento dos fariseus, né? O que ele quer dizer com o fermento? Quer dizer que o fermento, ele não deu tempo, né? Igual os pães no Êxodo 12, que fala pão sem fermento, não deu tempo de fermentar, não deu tempo de levedar a massa. Porque quando se leveda, ela dá uma outra aparência, né? Uma aparência assim cheia, fofinha, uma aparência bonita do pão, né? Porque o pão sem fermento, ele não tem uma boa aparência. Porém, ele não contém o fermento ou as bactérias que enchem de ar a massa. Isso é, o exterior está bonito, porém por dentro está vazio. E o fermento dos fariseus, eles causam isso nas pessoas, né? Isso é, o fermento velho,
Ou seja, o reino dos céus é comparado a uma mulher que pega 3 medidas de farinha e mistura com um fermento, assim levedando toda a massa. Isso é, trazendo falsos ensinos. O que significa mulher? A mulher significa igreja. Então a mulher trouxe falsos ensinos que não acrescentam em nada, tornam o exterior bonito, né? É toda bonita, cheia de ouros, pedras preciosas, está vestida de escarlate e púrpura, né? Adornada com ouro, né? Pedras preciosas. E uma mulher simboliza o quê? Uma igreja. Então a igreja em si responsável foi a católica. Ela trouxe falsos ensinamentos que deixam as pessoas vazias por dentro, porém o exterior dessa igreja é magnífico, catedrais enormes, bonitos e tudo mais. Bom, mas olhando para o lado espiritual, né, a festa dos pães sem fermentos simboliza o quê? Santificação, purificação. Entendeu, irmãos? Então, assim como acontecia o sacrifício do cordeiro, um dia depois já era comemorado, né, era Páscoa, um dia depois da Páscoa era comemorado a festa dos pães sem fermentos. E 2 dias depois da Páscoa, começava-se a festa das primícias. Entendeu, irmãos? Então, a festa das primícias, né, também tem a ver com o Machia e com as primícias, que nós podemos encontrar em Levítico 23, né? No capítulo 23, vai falar sobre as ordenanças de levar os primeiros frutos que amadureciam, né, para o sacerdote. O sacerdote, ele era responsável por colher os primeiros frutos, as primícias, né? E era apresentado um pão sem fermento, né, no templo de Al-Shalom, perante a todo o povo, e para o sacerdote, né, tinha que levar para o sacerdote no templo em Al-Shalom as primícias, entende, irmãos? Então, o que tem a ver? Se nós analisarmos, o Machia, ele morreu, foi sacrificado na Páscoa, no dia do Cordeiro. Ele passou os 3 dias, que eram os dias da festa de pães ázimos, em purificação. Isso é, ele passou adormecido, né? Adormecido no interior da terra. E no 3º dia, que é o dia de primícias, o primeiro dia da festa de primícias, ele ressuscitou. Então, irmãos, nós podemos analisar que tudo está interligado. Então a Páscoa é um dia muito especial, assim como Josué também, 3 dias antes de atravessar o Rio Jordão, ele pediu para que o povo buscasse alimento 3 dias antes. E logo depois veio a Páscoa, né? 3 dias antes, aí eles atravessaram para a Páscoa. Aí do dia 14 pro dia 15, ele pisou na terra de Canaã também, isso é, na Páscoa. E ele encontrou primeiramente o general dos exércitos. Ele perguntou: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo respondeu: eu sou o príncipe, o general dos exércitos do Criador, ou de Yahweh, né, irmãos? Então nós podemos ver que a Páscoa, ela está correlacionada com todos os grandes eventos bíblicos, né? A saída do Egito. Por exemplo, o Egito simbolizava a terra. O faraó simboliza Satanás. E nós, como somos escravos agora desse sistema maligno da nova ordem mundial, eles eram escravos lá no Egito. E eles foram libertos no dia 15 de Abib, ou 15 de Nissan, né? Porque eu não quero usar muito a palavra Nissan, porque Nissan vem do calendário com os nomes babilônicos, né? Que significa primeiros frutos. E Abib vem do calendário do Criador. Esse nome veio dos hebreus, entendeu, irmãos? Então, a festa dos primeiros frutos era a primícia,
as primícias, né? E o Machia, ele veio como primícia. Ele é a primícia dentre muitos irmãos. E também, se nós analisarmos no livro de Apocalipse, fala lá sobre os 144 mil que foram comprados como primícias pelo sangue do Machia. Então, irmãos, se nós formos analisar as primícias, elas se encaixam próximo à Páscoa. Então, primeiro vem a Páscoa, um dia depois é o dia de pães ázimos, e no terceiro dia começa a festa de primícias. Então são 3 festas interligadas que nenhum judeu israelita, eu vou falar israelita, né, porque já vem antes de judeus. Os israelitas, eles eram obrigados a participar dessas 3 festas, né, a partir dos 20 anos de idade. Todo homem adulto deveria participar. E sempre tem alguns críticos que dizem, não, mas a lei passou, né? O Antigo Testamento está inválido, então a gente tem que ler somente do Novo Testamento ali, dos Evangelhos para frente, né? Porém, se nós não buscarmos no Antigo Testamento ou na Torá, no Pentateuco e nos livros mais antigos, nós não vamos correlacionar e não vamos entender qual o propósito do Criador. Então, por isso que devemos voltar às antigas veredas e buscar mais conhecimento, irmãos. Entende? Por exemplo, outra coisa também é que o cordeiro, ele tinha que ter 1 ano para ser sacrificado. Um cordeiro macho. Essa foi uma das ordenanças de Moisés. Tem que ser um cordeiro macho com 1 ano de idade. E segundo alguns estudos, Yahushua, o Machia, ele viveu uma Páscoa morrendo assim nela. Entende, irmãos? Então ele tinha 1 ano. E o filho varão do Apocalipse, ele simboliza Yahushua, que está correlacionado ao cordeiro. Então eu vi os 144 mil em pé com o cordeiro, né? Então o cordeiro é o Machia e o filho varão representa Yahushua. Então, irmãos, de acordo com o nosso calendário, agora no dia 15 de Nissan, que foi a Páscoa de 2020, Israel estava completando 73 anos. Porém, isso não quer dizer que seria o arrebatamento, mas sim o nascimento do filho varão, porque foi visto nos céus. Foi visto nos céus não, foi visto o sinal, né, de uma mulher que ela estava prestes a dar à luz. E essa mulher que está revestida com o sol e uma coroa de 12 estrelas, a mulher simboliza a igreja em si, totalitária, que acredita no Messias, né? Independente do nome, que crê em Jesus, em Yahushua, em Yeshua, entre outros nomes aí, Yehoshua, que muitos chamam, mas que crê no Messias, no Machia bíblico do Novo Testamento. Então essa mulher simboliza a igreja. A coroa de 12 estrelas simboliza os 12 apóstolos. O sol simboliza o Machia, o sol da justiça. Ele é o nosso sol da justiça, o Machia. Então ela está revestida, ela está coberta com o sol da justiça, que é o Machia. E ela está dando a luz a um filho varão, que há de reger todas as nações. E quem é o filho varão, senão um grupo de vencedores, como o Romilson vem já falando há muito tempo, né? E tudo está correlacionado com a Páscoa, irmãos. Com a Páscoa, com a festa dos pães ázimos e com a festa de primícias, né? Então, isso falando sobre o cordeiro e tudo mais, né? Agora nós vamos falar sobre os pães ázimos. E a festa de pães ázimos acontecia após o primeiro dia da Páscoa, no dia 15 de Nissan,
né, e se estenderia por 7 dias. Isso também pode estar correlacionado aos 7 anos de provação que a igreja infiel vai passar na terra, porque vai ser um tempo de purificação. E para os escolhidos, 144.000 serão 7 anos nas bodas do Cordeiro, porque o casamento no Antigo Testamento, ele era tratado assim, era 7 dias de festa de noivado, né? Antes do casamento. Então, irmãos, como Sansão também, ele ficou 7 dias, né? Uma semana na festa das bodas, né? Nós podemos aí notar então que a festa dos pães ázimos tem a ver com o quê? Com purificação. Tirar todo o fermento, né, para fora de casa. E o que significa casa? A casa significa o templo do Criador que somos nós. Nós temos que tirar todo o fermento, todos os ensinos que só nos vão levedar, que nos fará aparentar, né? Ter uma boa aparência, aparentar ser algo que realmente não é, e por dentro está vazio. Assim como nós podemos ver muitos pastores, padres, bispos, presbíteros, eles podem andar de terno, né, carros bonitos, eles por fora com a Bíblia na mão, debaixo do sovaco, né, parecem ser importantes, né, pessoas importantes, que são importantes realmente para aqueles fiéis deles, né, para as pessoas que seguem os seus ensinamentos, que provém também da Babilônia. O seu estereótipo é bonito, porém por dentro estão vazios, estão surdos, cegos e nus, assim como diz no livro de... E assim como diz na carta a Laodiceia: eu vomitar-te-ei da minha boca, porque não é quente e nem fria, né? Então serão vomitados. E também os 7 dias de pães ázimos estão relacionados aos 7 dias em que Josué, ele percorre os muros de Jericó. Ele dá 7 voltas durante 7 dias, uma volta por dia, e no 7º dia ele dá 7 voltas. Isso também simboliza a tribulação. Por quê? Porque o pessoal que estava dentro da cidade, a cidade significa a terra. Quem estava dentro da cidade ali, adorando a Baal, adorando a Dogon e aqueles deuses pagões, né? Eles estavam todos sob tribulação. Enquanto isso, Iausha, ou Josué, ele dava a volta, né? Trocando as trombetas durante 7 dias, que simboliza 7 anos de tribulação para o povo que estiver aqui na terra, né? Por quê? Porque o pessoal, eles tinham que sair para pegar as colheitas dele, então não tinha colheita, já não tinha mais comida, já se estava acabando a água, e o rei daquela terra e os governantes, eles tomavam toda a comida do povo e levavam pro palácio, né? E assim que funcionava, entendeu, irmãos? Então tem aí, sim, tudo leva a crer que os 7 dias de pães ázimos, que significa purificação, retirar o fermento, né, de dentro das suas casas, de dentro de vocês mesmos, do templo que é do Iau, o templo do Iau que somos nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, irmãos, bom, aí fechando a festa dos pães ázimos, agora vamos falar sobre as primícias. A primícia era o primeiro fruto, né, que amadurecia, não era o primeiro fruto colhido, né, era o primeiro fruto que amadurecia. Então eles arrancavam, né, com mão forte e levavam até o sacerdote, assim como levavam um pão sem fermento também no templo em Al-Shalom, que nós sabemos que o templo em Al-Shalom agora ele está na glória, porque a nova Jerusalém ou a nova Al-Shalom vai descer dos céus, né? A noiva do Cordeiro vai descer dos céus. Isso está registrado em Apocalipse, entendeu, irmãos? Então o templo, nós como primícias, assim como o Mashiach foi como uma primícia, ele foi levado, ele foi honrado e foi levado ao templo, né? Ao templo em Al-Shalom. Mas ele é o templo vivo do Espírito do Criador, né? Então ele como primícia
ele subiu e ascendeu aos céus. Então, os 144 mil que levam na fronte o seu nome e o nome do seu pai são como primícias também, né? Então, tudo tem a ver com que Páscoa, né, tem os 7 anos aí de pães ázimos e a primícia. As primícias vinham 3 dias após a Páscoa. Entendeu, irmãos? Então, as festas têm os seus fundamentos, sim, né? E assim como a primícia, que é o pão sem fermento, que é Yahusha, o filho varão também, ele representa Yahusha, que Yahusha representa o cordeiro, né, que era sacrificado. Entendeu, irmãos? Então, a festa das primícias tem a ver tanto com Mashiach quanto o filho varão, né? O filho varão que vai ser arrebatado direto para o trono, direto para Yahushalã celestial, e vamos ser apresentados como primícias, né, perante ao sumo sacerdote, que vai oferecer ao Criador, né, a Yahweh. Nosso sumo sacerdote quem é? Yahusha. E assim que pisarmos na terra santa, como Josué, vamos dar de cara com o sumo sacerdote, ou com Yahusha. Yahusha, ele também é o príncipe dos exércitos de Yahweh. Foi quem Josué viu, né, o príncipe dos exércitos do Criador. Então, irmãos, vamos continuar firmes e fortes aí na batalha, e logo eu vou trazer o outro estudo sobre Pentecostes também, ok, irmãos? Louvado seja assim engrandecido o nome santo de Yahweh dos Exércitos, e em nome de Yahshua Mashiach eu ofereço esse vídeo a vocês, as primícias. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Quem subiu ao céu e de lá retornou, o poder dos ventos em uma das mãos, quem represa as águas